Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina a minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, trecho de 3 páginas, 3 páginas e meia. 3 páginas e meia, muito grande, mas eu acho que não tem como cortar, tem que ler tudo e aí a gente vê o que faz. Pelo menos passando o olho em cima desse trecho já ajuda muito o estudo nosso. Volume 26, 9, 16 de maio de 1929, os conhecimentos sobre a divina vontade são o exército, os atos feitos nela são as armas. Sua luz, o palácio real. Então, tá. Então, olha, os conhecimentos sobre a divina vontade é o exército. O exército é uma porção de pessoas, muita coisa, né? Os atos feitos são as armas. Então, são as armas que vão estar na mão dessas pessoas. E a luz é o palácio real. O conhecimento é o palácio onde mora, né? A permanência, né? A luz o entendimento vai ser a permanência. O ministro da Trindade Santíssima. Então, a sua luz, o palácio real, o ministro da Trindade Santíssima. Ímpeto divino para estabelecer seu reino. Necessidade divina, silêncio de Jesus, dor de seus segredos. Então, ter o conhecimento exposto é uma coisa, os atos feitos é outra coisa, e o entendimento, né, a posse é outra coisa, tá? Então, é a luz, o entendimento, tal, compreensão total, né, vida concreta, que é o que faz você tomar posse. Então, vamos lá. Continuando o meu habitual estado, meu habitual abandono no feito divino, estava pensativa pelas privações do meu doce Jesus. Ó, como minha pobre alma gemia sob o peso infinito de uma dor que faz dizer a todas as coisas criadas: onde está o teu Jesus, aquele que tanto te amava? Ah, você sente que sustenta tudo. Toca sua beleza que pôs sobre toda a criação. Vê sua imensidão que não pode alcançar. Mas tudo isso que você vê não são outra coisa que as pegadas de seus passos, que a seu passo imprimiu sobre todas as coisas criadas por ele. Mas ele não está aqui. Tu corre e procura-o, e todas nós te acompanharemos gemendo junto contigo para te fazer encontrar aquele que tu queres. Eu sinto que todos me falam de Jesus com notas dolorosas, que ecoam em meu pobre coração dilacerado por uma dor que eu mesmo não sei dizer. E era tanta intensidade como se quisesse sair do meu habitual estado. Mas enquanto estava nisto, meu amável Jesus e bom Jesus surpreendeu-me, pôs-me os braços à volta do pescoço e me disse: minha filha, o que passa? Que foi? Acalme-se, acalme-se. Como talvez você queira sair do exército da minha divina vontade? Olhe que exército ordenado, formidável e numeroso, que se dispondo em ordem de batalha em tua alma. Não te será fácil sair. Mas sabes tu quem é este exército? São todos os conhecimentos sobre a minha divina vontade, porque ela, tendo se formado o seu palácio real em ti, que é o entendimento, a luz, né, o palácio real, o entendimento, não podia estar, nem era decente estar sem seu exército. Este exército o tiramos de nosso seio divino para cortejar, defender, e estão todos atentos para fazer conhecer a todos quem é o nosso Fiat, seu Rei divino, como quer descer com todo o seu exército celestial no meio dos povos para combater o querer humano. Interessante, né? Então, olha, os conhecimentos sobre a minha divina vontade, porque ela tendo se formado o seu palácio em ti, então, interessante. Não podia estar sem o exército. Então, eu pensei que o exército era uma coisa primeira, mas não, é o palácio primeiro, né? O palácio primeiro, que é o principal, né? Então, palácio primeiro. Porque ela tendo se formado o seu palácio real em ti, não podia estar, nem era decente estar
sem seu exército. Este exército o tiramos de nosso seio divino, de nosso seio divino. Para cortejar, defender, e todos estão atentos para fazer conhecido a todos quem é o nosso Fit, seu Rei divino, como quer descer com todo o seu exército celestial no meio dos povos para combater o querer humano, mas não com as armas que matam, porque no céu não há estas armas assassinas, mas com as armas de luz que combatem para formar a vida de meu querer nas criaturas. Então, os conhecimentos vão vir para combater o querer humano. O exército vai vir combater o querer humano com os conhecimentos, mas não com as armas que matam, porque no céu não há estas armas assassinas, mas com armas de luz que combatem para formar a vida do meu querer nas criaturas. Agora você deve saber que as armas deste exército são os atos feitos em minha divina vontade. Olhe como é belo. O palácio real é a luz do meu Fit. O rei que domina é o meu querer. O ministro da Trindade Santíssima. O exército, o seu conhecimento. As armas, os teus atos feitos nele. Porque conforme tu tinhas o bem de conhecer um conhecimento seu, e em virtude dele trabalhavas, no meu Fit formavas as armas nas mãos de cada conhecimento, para dar a vida deste conhecimento às outras criaturas. Mas não é tudo ainda. Cada conhecimento possui uma arma diferente uma da outra, assim que cada conhecimento que te dei sobre a minha divina vontade possui uma arma especial e distinta. Quem possui a arma da luz para iluminar, para aquecer e fecundar o germe do meu Fit. Quem possui a arma de poder, da potência vencedora que domina e impera. Quem a arma da beleza que arrebata e conquista. Quem a arma da sabedoria que ordena e dispõe. Quem a arma do amor que queima, transforma e consome. Quem a arma da força que lança por terra. Então, assim, os atos, você tem um conhecimento, você sabe o que você tem que fazer. Aí seu marido vem, né? Por exemplo, você tem o conhecimento da divina vontade, e o seu marido é um instrumento que a divina vontade usa para vir confrontar você. E aí você vai usar desse conhecimento que você adquiriu para puxar a orelha dele, para corrigir ele, falando, não, as coisas não são assim, assim que Deus fala, assim que Deus espera que a gente faça, porque eu aprendi e tal, a gente tem que fazer dessa forma. Aí, mas seu marido está errado, ele vem numa situação ali que você tem que ser auxiliar, o posto do auxiliar que ordena, que corrige, que vai ajudar ele a pensar direito. Esse é o ato que você tem, entendeu? Aí faz de conta que seu marido não, ele vem e ele está em outra situação. E você sabe que ele é autoridade e ele vem trazer uma autoridade. Ou você vai perguntar para ele, olha, o que a gente faz nessa situação assim, 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 que aconteceu isso, eu tenho que perguntar para você, o que você acha? E ele fala, não, não vamos fazer. Aí você fala assim, ah, tá bom, vou obedecer. Então, aí é um ato que vem pelo conhecimento também. Então, cada ato é distinto. Então, cada vez é uma coisa. Uma hora você está corrigindo, outra hora você está concordando. E aí você vai entendendo, né? Então, tem a arma de luz para iluminar, aquecer e fecundar o germe do meu Fit. Quem possui a arma da potência vencedora que domina e impera. Quem a arma da beleza que arrebata e conquista. Quem a arma da sabedoria que ordena e dispõe. Quem a arma do amor que queima, transforma e consome. Quem a arma da força que lança por terra, faz morrer e faz ressurgir o meu querer divino. Em suma, cada conhecimento meu é um soldado divino que, manifestando-se a tua alma, faz-se pôr em suas mãos por ti uma arma de ato de cada ofício que você possui, né? Que ela possui, que o conhecimento possui. Veja que ordem tem, como são atentos a seu ofício e a manejar a arma que cada um possui para dispor e formar o povo do reino do meu Filho divino. Este exército e estas armas possuem a virtude prodigiosa do infinito, de modo que se difundem por toda parte, e onde há uma luz ainda pequena nas criaturas, combatem com armas de luz contra as trevas do querer humano, para eclipsá-lo e dar-lhe a vida do meu Fit. E onde há um germe de potência ou de força, corre o soldadinho divino com sua arma de potência e da força para combater a potência e força humana, e fazer ressurgir a potência e a força da minha divina vontade. Este exército tem a arma oposta a todos os atos humanos para combatê-los
para fazer ressurgir sobre o ato humano o ato do meu querer divino. Por isso, minha filha, é necessário que você permaneça em minha divina vontade. Lembra que eu falei para vocês que eu não me anulo, que eu tenho uma autoridade para conduzir as pessoas ali, e essas pessoas também podem já estar conduzidas pelas reflexões que eu estou fazendo, tal, ordenadamente, né, tal. Aí acontece o bem ao redor de mim, o reino se estende, tal. Então, é isso aí. Por isso, minha filha, é necessário que você permaneça em minha divina vontade para formar armas suficientes com os seus atos, né, de esclarecimento, de meditação, de mostrar as coisas, se revelar as coisas, a verdade e tal, com seus atos feitos nela ao grande exército de seus conhecimentos. Se tu soubesses como este exército espera com ânsia as armas dos teus atos em mim, em suas mãos, para mover batalha e destruir o pobre reino do querer humano, e edificar nosso reino de luz, de santidade, de felicidade, muito mais que eu estou em ti, na grande morada de minha divina vontade, em meio ao meu exército, com o contínuo conselho do ministro das divinas pessoas, como reprodutor de nossas obras, porque nós somos o ser trabalhador e onde estamos queremos trabalhar sempre sem cessar jamais. Por isso é de necessidade que você esteja sempre em nosso fit para unir-se a nós em nosso contínuo agir e dar-nos o campo de sempre agir em ti, porque é propriamente isto o sinal do agir divino, agir sempre, sempre sem cessar jamais. Então, constantemente a gente está, né, com esse ser trabalhador de Deus, esse exército que espera os atos da divina vontade, e é Deus que vai estar atuando em nós, né, nos dando as circunstâncias e nós respondendo com os atos, né? Depois disso fez silêncio e pouco a pouco, e pouco depois com uma ênfase mais tenra, adicionou: minha filha, se você soubesse que ímpeto de amor sinto, porque quero estabelecer o reino de minha vontade sobre a terra para realizar o único fim pelo qual o homem foi criado, tudo o que foi feito pelas divinas pessoas, desde que foi criado o mundo e o que faremos, nosso princípio sempre é o mesmo. Não deixaremos jamais que o homem regresse à sua herança do reino do nosso Fiat que nos rejeitou. Tudo fica em torno disso, né? Toda a vida na Terra gira em torno disso. Tanto que em minha mesma encarnação, quando desci do céu à terra, a primeira finalidade foi o reino da minha divina vontade. Os primeiros passos os dei no reino dela, isto é, em minha mãe imaculada que o possuía. Minha primeira morada foi em seu seio puríssimo, no qual meu Fiat tinha seu domínio absoluto e seu reino íntegro e belo. E neste reino de minha vontade que possuía minha mãe celestial, comecei a formar e formei minha vida aqui embaixo na terra, de penas, de lágrimas, de expiações. Eu sabia que devia ser o Jesus abandonado, não amado nem buscado, mas quis vir porque via através dos séculos que minha vinda à terra devia servir para formar o reino do meu querer divino. E por necessidade devia primeiro redimi-los para obter minha primeira finalidade. Ai, perdão. E eu desde então descia do céu para buscar, encontrar e estreitar ao meu seio os filhos do meu reino, que me teriam procurado, amado, reconhecido, até não poder estar sem mim. E por isso, no que eu fazia e sofria, eu punha um selo e dizia: aqui esperarei os filhos da minha vontade, os abracerei, nos amaremos com o seu amor, como a sua vontade, e por amor deles as lágrimas, os passos, as obras me mudam em refrigério, em alegria para o meu coração afogado de amor. Minha filha, não sente você mesma que não pode estar sem mim? E quando lerem no mundo estes escritos, ficarão maravilhados ao ouvir a longa cadeia de minhas graças, minhas cotidianas visitas, e por tão longo tempo que não fiz a nenhum outro, minhas longas conversas que tive contigo, os tantos ensinamentos que te dei, e tudo o que devia servir ao reino da minha divina vontade. Senti a irresistível necessidade de retomar e refazer contigo todas as conversas, de comunicar-te as graças, os ensinamentos que teria dado a Adão inocente se não tivesse rejeitado a preciosa herança do meu Fiat. Ele rompeu minha fala e me reduziu a silêncio, e depois de 6.000 anos de silêncio senti a extrema necessidade de retomar a minha conversa com as criaturas. Oh, como era doloroso conter tantas verdades e segredos no meu coração, que devia confiar-lhe e que só para ela eram reservados estes segredos, não para outros. E se soubesses quanto me custou calar-me por tão longo tempo essas verdades, meu coração estava sufocado e delirante e repetia humildemente: ai de mim, criei o homem para ter com quem falar, mas devia possuir minha divina vontade para ele me entender. E como me rejeitou,
Me tornou o Deus calado, que dor eu sinto. Que amor sufocante que me fazia desmaiar e delirava. Por isso não pude suportar mais, quis romper contigo. Rompi meu longo silêncio e por isso a necessidade, o ímpeto do meu falar tão prolongado sobre a divina vontade que é frequente e repetido. E enquanto te falo para desabafar contigo, eu sinto como se agora eu estivesse dando início à criação. E é por isso que nestes escritos eu estou fazendo você escrever o verdadeiro porquê de toda a criação, o que é a minha divina vontade, o seu valor infinito, como deve ser vivido nela, seu reino e como quer reinar para tornar todos santos e felizes. Todos ficarão surpreendidos ao ler estes escritos e sentirão a necessidade de que meu Fiat viva no meio deles. A divindade sente uma irresistível necessidade de completar a obra da criação, e essa será completada com o reinar de nossa vontade divina entre as criaturas. O que faria uma criatura se depois de ter feito uma obra com sacrifícios inéditos e por tão longo tempo, obra que lhe custa a sua vida, obra de valor incalculável, e só porque lhe faltou um ponto, uma pincelada, uma cor, não pôde completar a obra que lhe custa tanto? E por quão bela sua obra, por quanto preciosa e de valor incalculável, que formaria sua fortuna, sua glória e sua felicidade completa, não pode apresentá-la ao público, nem pode dizer que é uma obra completa porque falta um ponto? Para esta pessoa, a vida se transformaria em dor e sentiria o peso de sua obra, bela sim, mas não completa, e por isso se sente infeliz e em vez de glória se sente humilhada, e que sacrifícios não faria, daria vida para colocar aquele ponto que faltou, para deixar completa sua obra. Assim é como nos encontramos nós, nada falta à nossa obra, o céu, os sóis, as obras, magnificência de toda espécie, mas falta um ponto que me desfigura uma obra tão bela. Mas este ponto é o mais importante. É a pincelada mais bela, é a cor mais viva que falta à criação. Todos e tudo já vivem em meu Fiat, mas tem um ponto dela, isto é, a família humana, que está fora do Fiat, fora do meu reino e vive infeliz. Que dor! Há lugar para todos no meu querer. No entanto, há quem vive fora. Oh, como nos desfigura e torna incompleta. E o que não faremos para ver tudo? Qualquer sacrifício, minha filha, tudo estamos dispostos a fazer. Já pus minha vida na redenção para pôr este ponto à obra criadora. E quando souberem o que significa a vontade de Deus, o grande bem que pode fazer e como a nós, a coisa que mais nos importa é pôr a salvo os direitos de nosso Fiat divino e fazê-lo reinar para ver a todos felizes em nossa vontade, com nossa mesma felicidade, não mais se maravilharão de ler estes escritos. O que tenho te dito e feito muito em tua alma, mas bem dirão, há uma vontade tão santa que tudo tem feito, era justo que se necessitasse este desabafo de graças e tantos ensinamentos sublimes para fazê-la compreendida, amada, e suspirar em quem devia fazer o primeiro depósito do seu reino. Por isso seja atenta, porque se trata de dar os direitos a uma divina vontade para completar o trabalho de toda a criação. Então é bem simples, dá para entender essa parte no final, né, tranquilamente, dá para a gente conversar amanhã com calma depois. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, no volume 26, 9 de maio 16 de 1929. O tema é do dia 13/5. Os acontecimentos sobre a divina vontade são o exército. Os atos feitos nela são as armas. A sua luz, o palácio real.
o mistério da Trindade Santíssima. O ímpeto divino para estabelecer seu reino. Necessidade divina, silêncio de Jesus, dor de seus segredos. Continuava o meu habitual abandono no fiat divino. Estava pensativa pelas privações do meu doce Jesus. Oh, como a minha pobre alma gemia sob o peso infinito de uma dor que faz dizer a todos as coisas criadas: onde está o teu Jesus, aquele que tanto te amava? Então, as coisas criadas por Deus, ela está dizendo que está questionando, né? Onde está Jesus, né? Ó, você sente que sustenta tudo, toca a sua beleza, que pôs sobre toda a criação. Vê sua imensidão que não pode alcançar. Mas tudo isso que você vê não são outra coisa que as pegadas de seus passos, que a seu passo imprimiu sobre todas as coisas criadas por ele, mas não está aqui. Tu corre, procura-o e todas nós te acompanhamos, gemendo junto contigo para te fazer encontrar aquele que tu queres. Então, ela e a criação, né, estão em um colóquio. Eu sinto que todos me falam de Jesus, com notas dolorosas que ecoam em meu pobre coração dilacerado, por uma dor que eu mesma não sei dizer. E era tanta a intensidade como se quisesse sair do meu habitual estado. Mas enquanto eu estava nisso, o meu amável e bom Jesus compreendeu-me e pôs-me os braços à volta do pescoço e disse-me. Então Jesus compreendeu como ela estava. Ela estava conversando com a natureza. Ela, como entendia que a natureza, tudo foi Deus que criou, então as duas estavam em busca de Jesus. Minha filha, que se passa? O que foi? Acalma-se, acalma-se. Como talvez você queira sair do exército de minha divina vontade? Olha, que exército ordenado, formidável e numeroso, que se dispõe em ordem de batalha em tua alma. Não, não te será fácil sair. Então, esse exército formado por Jesus não vai sair, né? Mas sabes tu quem é este exército? Nada ela vai perder, nada nós vamos perder, né? Plena confiança. Todos os conhecimentos. Sabes tu quem é esse exército? Quem são? Todos os conhecimentos sobre a minha divina vontade. Porque ela, tendo se formado seu palácio sobre ti, não podia estar, nem era decente estar sem seu exército. Então, a divina vontade formou um palácio nela e em nós, né? E esse exército, e o exército é o conhecimento que estamos adquirindo, ela adquirindo e nós agora
adquirindo. Esse exército o tiramos do nosso seio divino para contentar, defender e estão todas atentos para fazer conhecer a todos quem é nosso Fiat. Então, tudo é tirado da Santíssima Trindade, né? Do divino querer. Seu Rei Divino, como quer descer com todo o seu exército celestial no meio das pessoas para combater o querer divino, mas não com as armas que matam, porque no céu não há estas armas assassinas, mas com as armas de luz que combate para formar a vida de meu querer nas criaturas. Então, eles querem descer do céu, né? Como quer descer com todo o seu exército celestial. Então, eles querem vir com tudo, né? E as suas armas são armas de luz. Não tem armas igual o mundo tem. São armas de luz, através dos conhecimentos, né? E para quê? Para formar vida de meu querer nas criaturas. É isso que ele quer. Agora você deve saber que as armas deste exército são os atos feitos em minha divina vontade. Olhe como é belo o palácio real e à luz do meu fiat, o rei que domina é o meu querer. É tudo a divina vontade, né? A divina vontade é tudo. É a arma, é a luz, é o querer. O exército, o meu conhecimento. Sim, o exército é o conhecimento. Vê como ele é grande, né? Como até esse trecho aqui é grande. Todo o conhecimento de Deus, além de ser grande na sua essência, ele tem muitos ensinamentos para nós. E nós devemos estar dispostos a fazer, como olhar esse texto tão grande que pode até nos desanimar, mas não, temos que nos encher de força e coragem para entrar nesse exército, que é os conhecimentos, né? Mesmo que eles sejam grandes assim. As armas, os teus atos, feito nele, então. Então, o exército é conhecimento. E quais são as armas? Os nossos atos, os teus atos feitos nele. Por quê? Forme tu tinhas, porque conforme tu tinhas o bem de conhecer um conhecimento seu, e em virtude dele trabalhas. No meu fiat formavas as armas nas mãos, e cada conhecimento para dar a vida desse conhecimento às outras criaturas. Então, é o conhecimento. À medida que vamos ter conhecimento, né? Ele vai dando vida a todas as criaturas. Mas não é tudo ainda. Cada conhecimento possui uma arma diferente, uma da outra. Assim que cada conhecimento que te dei sobre o meu divina vontade possui uma arma especial e distinta. Então veja que a cada dia nós estudamos um trecho, né? E cada trecho é uma arma especial e é distinta, é diferente uma da outra. E vai alargando o nosso conhecimento, vai aumentando cada vez mais, como a ela e como a nós. Quem possui a arma da luz para iluminar, aquecer,
fecundar e gemer o meu fiat? Quem possui a arma da potência vencedora que domina e impera? Quem a arma de beleza que arrebata e conquista? Quem a arma da sabedoria que ordena e dispõe? Quem a arma do amor que queima, transforma e consome? Quem a arma da força que lança por terra, faz morrer e faz ressurgir o meu querer divino? Em suma, cada conhecimento meu é um soldado divino que manifestando-se a sua alma faz-se pôr em suas mãos por ti a arma de cada ofício que possui. Então, todos os trechos que Jesus vem trazer, tudo são armas diferentes uma da outra. A gente percebe isso, né? Cada trecho tem um ensinamento, né? E cada ensinamento é uma arma para nós trabalharmos na nossa vida e com as pessoas que estão ao nosso derredor. Veja que ordem tem. Então, é tudo ordenado de Deus, né? Nossa Senhora. Como são atentos o seu ofício e a manejar a arma que cada um possui para dispor e formar o povo do reino do meu fiat divino. Então, como é tudo ordenado, todos os ensinamentos dele são ordenados. Por isso não podemos perder o fio da meada, porque se a gente perde, a gente não entende o que Jesus está trazendo para nós, né? Para colocar em ordem a nossa vida e nós sermos instrumentos de ordenar também aos outros. É o que ele espera de nós, né? Por isso que está nos formando, né? Esse exército e essas armas possuem a virtude prodigiosa do infinito. Olha, gente, porque Deus é infinito, então as armas dele é infinita. De modo que se dispõe por toda parte. E onde há uma luz, ainda pequena, nas criaturas, combatem com armas de luz contra as trevas do querer humano que eclipsá-lo, para eclipsá-lo e dar-lhe a vida do meu fiat. E onde há um germe de potência ou de força, corre o soldadinho divino, somos nós, com a sua arma da potência e da força para combater a potência e a força humana. Então, a gente tem que se munir dos conhecimentos e munindo dos conhecimentos, a gente adquire a autoridade para se falar, né? Para, para que os outros também possam ser beneficiados, né? E fazer ressurgir a potência e a força da minha divina vontade. Olha que maravilha! Esse exército tem a arma oposta a todos os atos humanos para combatê-los. Então, todos os atos humanos, esse exército está contido nele. Onde que nós vamos pegar a arma para combater esse exército, né? Justamente nesses conhecimentos da divina vontade. Mas a gente tem que buscá-lo, né? Por isso, minha filha, é necessário que você permaneça em minha divina vontade, para formar armas suficientes com seus atos feitos nela, ao grande exército de seus conhecimentos. Então, qual que é o exército? Conhecimento. Conhecimento, é isso que a gente faz o tempo todo, busca o conhecimento. E a gente, cada vez que a gente busca o conhecimento, Deus vai dando para nós uma autoridade para usá-lo, né?
Se tu soubesses como esse exército espera com ânsia as armas dos teus atos e em suas mãos para mover batalhas e destruir o pobre reino do querer humano e edificar nosso reino de luz, de santidade e de felicidade, muitos mais que eu estou em ti, a grande morada de minha divina vontade, em meio ao meu exército, com o contínuo conselho do meu ministro das divinas pessoas, como reprodutor de nossas obras, porque nós somos o ser trabalhador e onde estamos queremos trabalhar sempre, sem cessar jamais. Então, a divina vontade, ela está em nós, no nosso meio, né? E ela não quer parar de trabalhar. Por isso que nós também não queremos parar de conhecer. Você vê, parece que é uma coisa tão acelerada o nosso estudo, né? É isso aqui. É isso que ele está dizendo. Queremos trabalhar sempre, não podemos parar de trabalhar, de buscar o conhecimento que ele já deixou certinho para nós. Então, nós também não queremos parar de trabalhar. Por isso, é de necessidade que você esteja sempre no nosso Fiat, para unir-se a nós em nosso contínuo agir e dar-nos o campo de sempre agir em ti, porque é propriamente isso o sinal do agir divino. Agir sempre, 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 sem cessar jamais. Então é isso, nós estamos continuamente nesse aprendizado. Hoje a gente tem o aprendizado, mas a gente já usa aquilo que a gente aprendeu, né? E já estamos em plena batalha. É tudo tão maravilhoso. Pensei que era difícil entender, mas não está tão difícil. Depois disso, fez silêncio. E pouco depois, com uma ênfase mais tensa, adicionou: Minha filha, se você soubesse que ímpeto de amor sinto, porque quero estabelecer o reino de minha divina vontade sobre a terra. Então ele está louco para estabelecer esse reino. E ele está formando pessoas. Ele olhou na terra, viu pessoas que estavam dispostas a trabalhar com ele. Então ele as chamou, ele as chamou. E o que ele faz? Ele vai formando as pessoas. Ao mesmo tempo que ele vai formando as pessoas, ele vai dando a essas pessoas a vontade, a autoridade de também fazer o que ele fez na Luísa, ele vai fazendo em nós. Para realizar um único fim, pelo qual foi criado o homem. Imagina o homem, ele foi criado. Será que era para viver nessa lama que ele está vivendo agora? Não, Deus não vai se satisfazer com isso. Tudo o que foi feito pelas divinas pessoas, desde que foi criado o mundo, e o que faremos, nosso princípio, será sempre aquele. Não o deixaremos jamais que o homem regresse à sua herança do reino do nosso Fiat, que nos rejeitou, né? Mas ele quer que o homem volte. Tanto que em minha mesma encarnação, quando desci do céu à terra, a primeira finalidade foi o reino de minha divina vontade. Os primeiros passos os dei no reino dela, isto é, em minha Mãe Imaculada, que o possuía. Minha primeira morada
foi em seu seio puríssimo, no qual o meu fiat tinha seu domínio absoluto e o seu reino íntegro e belo. E neste reino que meu querer, que possuía minha Mãe Celestial, comecei a formar minha vida aqui embaixo, de penas, de lágrimas e de expiações. Então, a Mãe Santíssima Imaculada foi dotada por dom divino de, de ter o fiat divino, né? De estar na divina vontade. Por isso ele pôde vir à Terra, na primeira pessoa humana que possuía esse fiat divino, que é Nossa Senhora, né? Eu sabia que devia ser o Jesus abandonado, não amado, nem buscado, mas quis vir porque via através dos séculos que a minha vida, a terra, devia servir para formar o reino do meu querer divino. Olha, olha como é longo o plano de Deus, né? Primeiro ele vinha abandonado, não querido, não amado, né? Mas ele ia formar o reino dele aqui, né? A seu tempo. E por necessidade devia primeiro redimi-lo para obter a minha primeira finalidade. Então, primeiro ele tinha que vir, né? Para redimir o homem, né? Na sua redenção, né? E eu, desde então, descia do céu para buscar, encontrar e estreitar ao meu seio os filhos do meu reino, que me teriam procurado, amado, reconhecido, até não poder estar sem mim. E por isso, no que eu fazia e sofria. Então, ele veio buscar, né, essas pessoas que o procuravam, o amavam. Estou pensando aqui em todos os que estão nesse momento rezando, né? Os rosários, eles buscam, né? Eles amam, eles querem encontrar-se com Deus, né? Por isso que o reino da divina vontade vai chegar também a eles, né? Jesus está trabalhando para que isso aconteça, né? Eu punha um selo e dizia: aqui esperarei os filhos do meu querer. Os abraçarei, sinta o abraço deles. Vamos sentir o abraço dele, né? Ai, querido, nos amemos com um só amor, com uma só vontade. E por amor deles, as lágrimas, os passos, quem são eles? Eles são nós, somos nós mesmos. As obras me mudam em refrigério, em alegria, para o meu coração afogado de amor. Olha que maravilha, que maravilha. Vai formar um só amor, Senhor. Vamos formar um só amor juntos. Minha filha, não sente você mesma que não pode estar sem mim? Ai, querido, sim. Jamais vamos viver sem ti, Senhor. E quando lerem no mundo esses escritos, olha aí, nós aqui, ficarão maravilhados ao ouvir a longa cadeia de minhas graças, minhas cotidianas visitas, e por longo tempo, o que não fiz a nenhum outro, minhas longas conversas que tive contigo, os tantos ensinamentos que te dei e tudo o que devia servir ao reino do meu divina, da minha divina vontade. Olha que lindo. Então, tudo isso que ele ensinou, longas conversas com ela. E essas longas conversas conosco.
através dos trechos diários que a gente estuda, né? Ele está tendo essas longas conversas conosco também. Senti a irresistível necessidade de retomar e refazer contigo todas as conversas, de comunicar-te as graças, os ensinamentos que teria dado a Adão inocente, se não tivesse rejeitado a preciosa herança do meu Fiat. Então, Adão não deu tempo a Deus, né? Não deu tempo a Deus de ensiná-lo. Já foi logo fazendo a sua própria vontade. E que não aconteça isso conosco. Que a gente não desista de conhecer tudo que Ele tem para nós. É ilimitado, viu? É ilimitado. Então, vamos estar sempre abertos ao seu conhecimento. Jamais fazer como Adão. Ele rompeu a minha fala. Oh, fica quieto, Jesus. Fica quieto, Santíssima Trindade. Eu agora sou eu. E me reduziu ao silêncio. E depois de 6.000 anos de silêncio, olha que ele prova aqui que é só 6.000 anos, sentia a extrema necessidade de retomar a minha conversa com a criatura. Olha. E ele está conversando conosco. E ele nos chamou, ele nos achou também no meio do povo e está aqui conversando conosco. Mas que maravilha! Ó, como era doloroso conter tantos segredos no meu coração que havia confiar-lhe, que devia confiar-lhe e que só para ela eram reservados esses segredos, não para outros. E se soubesse quanto me custa calar-me por tão longo tempo, meu coração estava sufocado e delirante, repetiam humildemente: há de mim criar um homem para ter com quem falar, mas devia possuir a minha divina vontade para entender-me. Olha aí, ele criou o homem e queria ensinar a sua linguagem ao homem para poder conversar com o homem, né? O homem fica na sua linguagem humana, pobre, miserável, e não alcança o diálogo com Deus, se ele não aprender. E como me rejeitou, me tomou o Deus taciturno, me tornou o Deus taciturno, que dor sinto. Então, tudo o projeto de Deus para tornar um homem tão grande que podia conversar com ele, tão em igual, né? Conversar em igual, né? E o homem, o que ele fez? Ele não quis, mas Deus não desistiu do homem, de jeito nenhum. Ele quer ter esse diálogo com o homem. Que amor sufocante que me fazia desmaiar e delirava. Por isso não pude suportar mais, quis romper contigo. Rompi meu longo silêncio e por isso a necessidade do ímpeto de me falar tão longamente, frequente e repetido. Então, ele está conversando longamente conosco, né? É longo o nosso diálogo. Hoje estamos aprendendo. O importante é que nós estamos abertos ao ensinamento, né? Por isso podemos até dialogar com ele. No momento, aprendendo, né? Enquanto eu te falo para desabafar com você, eu sinto como se agora eu tivesse dando início à criação. Olha que lindo. Então, ele está conversando, trazendo esse ensinamento, e ele sente que está começando agora a criação. E é por isso que nesses escritos eu estou fazendo você escrever o
o verdadeiro porquê da criação. Exatamente. Nossa, como ficou claro isso. Deus não criou o homem para ser chacota da vontade humana e nem do demônio. Jamais foi isso, né? Deus não vai permitir que nós, que nós não, que Ele não tenha a criação conforme Ele projetou. O que faria uma criatura se depois de ter feito uma obra com sacrifícios inéditos, uma obra com sacrifícios inéditos por longo tempo, a obra que lhe custa a vida, obra de valor incalculável, é só porque lhe formou um ponto, uma pincelada, uma cor, não pôde completar a obra que lhe custa tanto? Então, a obra lhe custou muito a criar um homem conforme ele quis. O importante é como ele quis, né? E, e ela tem que ser voltada à ordem dele, né? A ordem que ele quis a criação. E por quão bela sua obra, por quão preciosa e de valor incalculável que formaria sua fortuna, sua glória e sua felicidade completa. Não pode apresentá-la ao público, nem pode dizer que é uma obra completa, porque falta um ponto. Então ainda não está completa, falta um ponto. Para esta pessoa, a vida se transformaria em dor se e sentia o peso de sua obra bela, sim, como não completa. Por isso se sente infeliz, e em vez de glória se sente humilhada. E que sacrifício não faria? Então a humanidade se sente infeliz, porque falta o ponto. Daria a vida para colocar aquele ponto, para deixar completa a sua obra. Então, falta um ponto, né? Assim nós encontramos, assim nos encontramos nós. Nada falta à nossa obra da criação. Céu, sol, obras, magnificência e toda espécie nos. Mas falta um ponto que me desfigura uma obra tão bela. Mas esse ponto é o mais importante. É a pincelada mais bela e é a cor mais viva que falta à criação. Todos e tudo vivem em meu fiat, mas um ponto dela, isto é, a família humana, está fora dele, fora do meu reino, e vive infeliz que dor. Então, toda a criação está formada completa, mas o homem não, né? O homem, por sua vontade humana, ele não está completo. Então, falta esse ponto em toda a criação de Deus e ele não está satisfeito. Ele quer colocar esse ponto e ordená-lo. Há lugar para todo o meu querer. No entanto, há quem vive fora. Ó, como nos desfigura o toma incompleto. O que não faremos para ver tudo? Então, é Deus que vai fazer a obra em nós e que a gente possa espalhá-la. É Ele que faz a obra, é impressionante isso. Eu tive prova ontem. Ontem eu cheguei da missa e cuidando da criançada e trazendo pão para todo mundo tomar café e tudo mais. E eu ainda tinha que nós íamos para a chácara do meu cunhado para
celebrar o Dia das Mães e, e ainda tinha que pôr uma carne para assar e tal, aquela coisa, né? Daí bate na porta. Quem bate na porta? Os testemunhos de Jeová, 2 testemunhos de Jeová. Mas só quero contar isso, que impressionante. Eles começaram a falar e eu entrei na conversa. Gente, que coisa maravilhosa. Tudo eu estava falando da divina vontade, tudo esse conhecimento que estamos tendo, eu fui falando para eles. Os olhinhos deles brilhavam, eles calaram, porque eles gostam de estar falando, eles é que sabem, né? Todo mundo, e os dois ficaram quietos, ficaram ouvindo, ficaram maravilhados com aquilo que eu estava falando, né? Tudo aqui desses ensinamentos da divina vontade. Dei um panfleto para cada um, falei, olha, agora vocês, numa hora de silêncio, leiam isso, para vocês verem que Deus vai pôr ordem, vai voltar a ordem para para o nosso mundo. Há esperança. Nossa, mas eu falei tanto. E eles, e assim, rapidinho, porque eu não tinha tempo, né? E eles ficaram assim, ai, mas maravilhados. Eu fiquei boba de ver. Eu fiquei boba de ver com tudo. Porque tudo aquilo que a gente conhece saiu ali. Nossa, que coisa, como é maravilhoso. Isso é a maior prova que a gente tem que cada vez mais nos nutrir dos conhecimentos de Deus, né? E o que não faremos para ver tudo? Então, é Ele que fez. É Ele que fez tudo. Ele quer distribuir. E ali para os testemunhos de Jeová também. E são eles que bateram na minha porta. Eu estava pensando, mas eu não estou conseguindo levar os panfletos, Senhor. Aí eles vieram na minha porta. Ai, mas é tudo tão maravilhoso. É eles que querem. Eles vão fazer tudo. Eles estão dizendo que vão fazer tudo. Nós só devemos confiar e seguir os passos de Jesus. Qualquer sacrifício, minha filha, tudo estamos dispostos a fazer. Já pus minha vida na redenção para pôr este ponto à sua obra. Olha que maravilha! A obra vai acontecer. E quando souberem o que significa vontade de Deus, o grande bem que pode fazer e como a nós e a cada e como a nós a coisa que mais nos importa é pôr a salvo os direitos do nosso fiat divino e fazê-lo reinar para ver a todos felizes em nossa vontade, com nossa mesma felicidade. Então, Deus não quer ver o homem na lama, perdido. Ele quer dar essa beleza, essa riqueza da vontade divina ao homem, para que ele seja feliz, né? Não mais se maravilharão ao ler nesses escritos e que te tenho dito e feito muito em tua alma, mas bem dirão, olha que dirão, depois de formados. Há uma vontade tão santa que tudo tem feito. Era justo que se necessitasse desse desabafo de graças. Ai, Senhor, desabafa em nós as suas graças. E tantos ensinamentos sublimes para fazê-la compreender, amar e suspirar em quem devia fazer o primeiro depósito do meu reino. Então, quem é? É o homem. É ele. É para ele que Deus fez tudo. Para ele que Deus criou as outras coisas que estão na ordem. Só falta colocar o homem em sua ordem divina para poder viver em harmonia com Deus e com a sua criação. Por isso, seja atenta, porque se trata de dar os direitos a uma vontade divina,
para completar o trabalho da criação. Então, é um direito de Deus, né? Que a criação fique completa, né? Ela está incompleta. O homem está deixando a criação divina incompleta. Mas ele está dizendo que é para nós ficarmos atentos, né? Porque se trata de, olha que maravilha, de direitos de Deus a uma vontade divina para completar o trabalho da criação. Que maravilha, que maravilha. Por isso ele vai fazer tudo, porque é direito dele completar a criação. A criação está incompleta, o homem a deixou incompleta. O restante está completo, mas o homem está deixando incompleta a criação. Por isso que ele vem para completar, é direito dele, ele diz que é direito dele que a criação esteja completa. Ele criou e não pode ficar essa mancha que o homem deixa, porque o homem é a maior das criações dele. Ele não vai ficar quieto. Ele está dizendo que ele vai fazer de tudo. Ele falou aqui em cima, né? Ele não vai ficar quieto. Ele vai fazer de tudo para que a sua criação seja completa, porque é direito dele. Jesus, obrigada. Obrigada. Que a gente possa, apesar de tudo o que nos acontece na nossa vida. Meu marido está completamente fora de órbita, fazendo cada bobagem. Essa noite não dormiu e não me deixou dormir, andando para casa. Não interessa. O Senhor nos dá esse trabalho divino a meio a tanta confusão, mas o Senhor dá a graça, o Senhor dá a vontade. Não é para soldados que fracos, é só para soldados fortes, que desejam ardentemente, olha, cumprir o direito seu, é direito seu, que ele seja o nosso também. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém. Fiat. Eu não sou nada. Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém. Fiat. Olá, nós vamos dar continuidade, né, ao trechos de meditações diárias, né? Hoje é um trecho do dia 13 de maio, no dia 26 desculpa, volume 26, capítulo 9, do dia 16 de maio, só que de 1929. Os conhecimentos sobre a divina vontade são o exército. Os atos feitos nelas são as armas. Sua luz é o palácio real. O ministro da Trindade Santíssima.
ímpeto divino para estabelecer seu reino. Necessidade divina, silêncio de Jesus, dor dos seus segredos. Todo, pelo que eu percebi, todo o título, né, do livro do céu, de um capítulo e tal, e a Luísa resumindo o episódio, o ensinamento, né, o capítulo de hoje, né? Então, com certeza, a gente vai estudar primeiro que os conhecimentos sobre a divina vontade são exército. O que que significa exército? Esse exército é uma multidão de pessoas. Não é que tem os exércitos dos animais, tipo a multidão de animais, tá entendendo? Aquele número de elementos ou de coisas, tá entendendo? Se você for pegar no dicionário, sei disso porque eu já fiz. Então, exército, em primeiro lugar, significa multidão, organizada e ordenada com um objetivo, entende? Claro que essa palavra veio para o exército aqui militar, né? Os atos feitos nelas são as armas. O que significa as armas? Os atos que o ser humano vai fazer na divina vontade vão dar propriedade, vão dar substância para poder a divina vontade se enraizar dentro da nossa alma e assim poder bater de frente com o querer humano, entende? Então, tem sim esse processo de combate que vem através da luz, né? Aqui, ó, sua luz é o palácio real. É aquela coisa, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Isso aí, quando a gente pega um exército de forças armadas, né? Existem várias forças, né? Marinha, aeronáutica e o exército mesmo, que é de chão, né? De terra. E dentro delas existem mais outras subdivisões, né, com mais outras forças. Então, o que a gente consegue entender a partir dessa comparação assim, humana, né? Que vão existir vários atos, que todos são um só, né, um ato único, mas, tipo assim, vários, digamos assim, atos diferentes que vão dar, entre aspas, luzes diferentes, entende? Então vai ter uma luz que vai ser tipo assim de libertação, outra vai ser de uma que você vai exercitar uma virtude, tal como obediência, outra vai ser uma luz que você vai ter que exercitar uma certa autoridade. Por exemplo, eu posso falar meu exemplo ontem. Ontem, até assim, um pouco assim, mostrando, né, a minha pequenez humana, entende? Ontem eu fui andar de automóvel, né, tipo, praticar a direção com meu pai. Só que eu tenho ficado um pouco viciado, entende? Em usar um determinado tipo de calçado, determinado tipo de tênis. E eu tava tipo assim, e aquilo que a gente aprendeu na live de quinta-feira passada, né? Quando é um ato que é feito assim com a vontade humana, você até sente um impulso muito grande, mas depois você sente tédio, você sente fadiga, cansaço, tá entendendo? Você se sente que aquilo tá te consumindo de alguma maneira, entende? Assim, negativamente, entende o que eu tô te falando? Porque é algo estéril, é um vício que você está se colocando, e isso estava acontecendo comigo ontem. E eu fui com esse determinado tipo de calçado, entende? Aí meu pai chegou e falou assim pra mim, ó, não quero que você use esse calçado não, ele é muito pesado e tal, você não vai conseguir ter sensibilidade nos pedais do carro e tal. Vai com esse outro aqui que é mais leve, que tem um solado mais leve. Eu sei que parece algo muito assim bobo, né, assim, trivial, assim, que isso é do dia a dia e tal, não tem nenhuma relevância, mas tem porque eu estava caindo num vício de querer ser algo para mim mesmo, de ter algum vício, uma paixão, entende o que eu estou te falando? Aí Deus usou da vontade humana do meu pai, né, para, tipo, me libertar deste vício, tá entendendo? Só que depois, como eu já tinha, né, dentro da minha alma, né, eu dou graças a Deus por isso, outras luzes dos palácios reais, né, de amor e de caridade, eu consegui obedecer com mansidão. E depois veio a luz me explicando por que aconteceu aquilo, que foi uma libertação, porque eu estava trocando, digamos assim, um vício por outro, tá entendendo? Uma obsessão por outro, entende? E Deus usou da vontade humana do meu pai, né, para me libertar disso, e eu sou muito grato por isso, entende? Então, esse é um exemplo que existem várias, como a gente falou, várias forças, né, e várias subforças, ou seja, vários conhecimentos, vários atos, assim, né, que vão ser necessários para formar esse palácio real, tá entendendo? Da mesma forma como a gente constrói realmente um palácio real, né? Não vai ser só com o mesmo elemento, só com tijolos, né? Vão ter, até mesmo entre os tijolos, vão ter diferentes tipos de tijolos, diferentes tipos de tintas, né? De rebocos ou coisas do tipo. Então
atos diferentes que vão capacitar o ser humano de, assim, para diversas coisas da vontade humana. Que a vontade humana é muito dinâmica, né? Nesse processo de purificação, muitas vezes ela tenta te confundir, tá entendendo? Para você ficar confuso, você não discernir direito qual é a vontade de Deus. Então é muito importante você confiar que Deus fala através das pessoas e através dessa disciplina de uma rotina, tá entendendo? De sempre ter essa constância nos atos que você já está fazendo. Mas no geral, né, é a luz que você tem através da meditação, porque você está decodificando com a sua inteligência, memória e vontade os ensinamentos de luz para fazerem raízes dentro do seu coração, né, da sua mente, né? E assim, né, vai ser uma planta mais forte que compete contra a vontade humana, que tem raízes mais profundas, né? E aqui, olha, então, e assim a gente viu que constrói Palácio Real, né? Palácio Real, ele vem primeiro porque justamente essas luzes é a capital, né, do império, né? De onde vem os soldados, entende? Onde eles são alistados. Então, a mesma coisa. Você precisa primeiro meditar os escritos com a sua inteligência mesmo, como se fosse tipo uma interpretação de texto. Claro, sempre pedindo a ajuda do Espírito Santo, tendo essa fé que é Deus que vai te ensinar, que vai te dar as dicas, e ouvindo a meditação dos irmãos, porque foi o que aconteceu comigo. E com o tempo, com o passar do tempo, Deus vai trazendo as circunstâncias, vai abrindo os véus da sua realidade para você se ordenando na realidade e fazendo atos, muitas vezes de exortar alguém, de dar um conselho de obediência também. Então são atos diferentes, entende? O ministro da Trindade Santíssima. O ministro da Trindade Santíssima, que vai ser, você vai ser também, não, um ministro, um atuante, né, digamos assim, da Santíssima Trindade, porque Deus vai estar em você, sendo protegido por esse palácio, por esse exército, e ao mesmo tempo sustentando esse palácio, esse exército, porque é aquilo como está até na palavra, né, se os pedreiros, né, se os trabalhadores trabalham sem Deus, em vão são suas obras, né. E aqui, ó, ímpeto divino para estabelecer o seu reino. Ímpeto divino, né? É a vontade que vai ultrapassar a vontade humana. É aquilo que a gente tem muitas vezes, né? É o ímpeto que a gente tem muitas vezes, que eu já senti isso, né? De, por exemplo, você querer ficar meditando todo o tempo, ou então você querer ficar fazendo um ato assim, que você sabe que é da divina vontade, da rotina, né? Mas de maneira desordenada. Ah, então se eu fizer tal ato, vai ter mais luzes, então vamos fazer mais, naquela matemática humana, de um mais um igual a 2. Mas não é. Isso tem que ser ordenado, disciplinado com o querer divino, né? Equilibrado, tá entendendo? Mas no começo tem sim esse ímpeto divino, que é justamente a divina vontade, né? Fazendo essas raízes, te conquistando. Silêncio de Jesus, dor dos seus segredos. Vamos lá. Parágrafo 1. Continuando meu habitual abandono no Fiat divino, eu estava pensativo pelas privações do meu doce Jesus. Oh, como minha pobre alma gemia sob o peso infinito de uma dor que faz dizer todas as coisas criadas. Onde está o teu Jesus, aquele que tanto te amava? É muito interessante, que é muito parecido com quando ela começou a tomar as privações de Jesus no volume 1, né? Que ela faz as mesmas perguntas. Ah, você sente que sustenta tudo, toca sua beleza que pôs sobre toda a criação, vê sua imensidão que não pode alcançar. Mas tudo isso você vê não são outras coisas que as pegadas dos seus passos, que a seu passo imprimiu sobre todas as coisas criadas por ele. Mas não está aqui. Tu corre, procura, e todos nós te acompanharemos gemendo junto contigo, para te fazer encontrar aquele que tu queres. Eu sinto que todos me falam de Jesus, com notas dolorosas que ecoam em meu próprio coração dilacerado, por uma dor que eu mesmo não sei dizer. E era tanta intensidade que se eu quisesse sair do meu habitual estado, como se eu quisesse sair do meu habitual estado. Então, por enquanto, né, a gente pode parar por aqui a leitura desse parágrafo, e é justamente esse ímpeto de amor, que é quando a vontade humana, né, ela fica, tipo, seduzida, tipo assim, enraizada pelo amor a Deus, mas ainda é um amor humano, porque é desordenado, é algo dramático, é algo tipo assim, que é esse ímpeto, né? Uma pessoa impetuosa, uma pessoa que é muito tipo assim passional, né? Das paixões. Ela vai e age.
tá entendendo? Assim, sem pensar, ponderar muito assim, né? Então, o que que a gente quer ver falar com isso? Que a Luísa tem sim esse amor humano por Deus muito grande. Eu acho que, é assim, nessa parte é justamente que fala desse ímpeto de amor. Tá entendendo? Aquilo que a gente falou. Ah, então eu vou estar mais conhecendo, eu vou estar me consumando mais na divina vontade, então vamos fazer mais atos. Para essa aquela matemática humana que a gente falou, né? De 1 mais 1 igual a 2. Então, quantos mais atos eu fizer, mais vai acelerar o processo. Não é assim, tá entendendo? É Deus que controla o processo. E ele é ordenado numa disciplina de uma rotina, entende? E eu acho que esse parágrafo é justamente, né? Eu acho não, né? Esse parágrafo justamente explica o que é esse ímpeto de amor, tá entendendo? Que a vontade humana estando orientada, tipo, à vontade divina, entende? Ainda que seja com amor humano. Aí voltando assim, mas enquanto eu estava nisto, meu amável e bom Jesus surpreendeu-me e pôs os braços à volta do pescoço e me disse, e justamente, né, aqui só voltando ao título, essa parte que tem os conhecimentos divinos são exército com várias armas, né, é para dar morte às várias e diversas paixões humanas. Como a gente falou, a alma humana é a imagem e semelhança de Deus. Logo, ela também tem uma certa capacidade de ficar se adaptando, né, mutável, igual um vírus de uma doença, entende? E por isso que tem vários atos divinos para dar morte a cada paixão humana, entende? Como eu até dei exemplo, né? Então, nesse processo de purificação, e a vontade humana meio que me seduziu, né? Claro, tudo isso a gente tem consciência disso, mas a gente é seduzido por causa justamente de que a gente está pensando mais com o emocional humano, né? A ponto de ficar obcecado pelo item, né? Por um calçado em específico. Aí teve que vir meu pai, usado pela vontade divina, para poder quebrar esse encantamento, esse feitiço, né? De uma paixão humana, entende? Através da obediência. Mas enquanto eu estava nisto, o meu amável e bom Jesus surpreendeu-me, e pôs os braços à volta do pescoço, e disse-me, minha filha, o que se passa? O que foi? Acalme-se, acalme-se. Como talvez você queira sair do exército da minha divina vontade? Olha, que exército ordenado, formidável e numeroso, que se dispondo em ordem de batalha em tua alma não te será fácil sair. Mas tu sabes quem é este exército? Então é justamente o que Jesus está falando aqui, né? Que, tipo assim, que a Luísa aqui deu, né? Um ato de desespero, né? Esse ato de ímpeto de amor foi um ato de desespero também, né? Porque a gente vê que é um ato de vontade humana que ela está querendo procurar Deus por todos os lugares, mas com desespero, entende? Porque ainda é um ato do eu, tá entendendo? Qual é o benefício que eu tô tendo? Da mesma forma, nos exemplos das paixões humanas, qual é o benefício que eu tô tendo, tá entendendo? Então, essas paixões humanas de querer ser algo ou alguém ter uma opinião, né? Elas vão sendo, tipo, queimadas mesmo, né? Elas vão sendo consumadas para dar ser cinza, né? Ser o adubo que vai tornar a terra fértil para as luzes divinas, entende? É o que Jesus está falando. Como você quer sair do exército da minha divina vontade? Olha, que exército ordenado, formidável e numeroso, que se dispondo em ordem de batalha em tua alma, não te será fácil sair. Mas sabes tu quem é este exército? Todos os conhecimentos sobre minha divina vontade. Porque ela, tendo se formado seu palácio real em ti, não poderia estar, nem era decente estar sem seu exército. Então, justamente é isso. Formando esse palácio real é justamente essa coisa de você já estar conquistado para a vontade de Deus, entende? Você ter já essa consciência, que é justamente esse primeiro processo que a gente falou, né? Que é você pegar o trecho para meditar, ouvir as partilhas dos irmãos, tentar entender com a sua inteligência, assim, interpretando mesmo o texto, tá entendendo? Tipo assim, tentando conectar o texto A com o texto B, tá entendendo? Fazendo uma certa referência até outros escritos, né? Isso é formar um palácio, que é o interesse humano por querer aprender mais de Deus, de estudar Jesus. Entende o que eu estou te dizendo? Como se fosse, tá entendendo? Isso já forma, né, aquilo que a criatura está dando, o que ela pode dar, que é a boa vontade dela de querer aprender, de querer estudar, entende? Aí Jesus vai e vê e suplanta, né, esse ato, dando mais
como eu posso dizer, dando luzes, né? Dando mais libertação para ela, tá entendendo? Esse é o palácio, né? O palácio da inteligência, né? Na misticidade de Deus tem as potências superiores da alma, né? Que é a inteligência, né? E as potências inferiores são as emoções humanas, né? Que vem da vontade humana e tal. Então, primeiro vem o palácio, depois vem esse exército formidável e numeroso, porque esse palácio pode ser destruído, né? Essa capital, nessa sede, né? Pode ser destruído pelas paixões humanas, pode ser depredado, pode ser, tipo, vandalizado, entende? E tem esses exércitos justamente para defender esse palácio, colocar ordem na casa, tá entendendo? E combater essas paixões humanas através de luzes, e que a gente já falou de luzes, né, da sua vivência, dos atos na divina vontade. Aqui, olha, todos os conhecimentos sobre minha divina vontade, porque ela tendo se formado seu palácio real em ti, não pode estar, nem era decente estar sem seu exército. Este exército o tiramos do nosso seio divino, para cortejar, para defender, e estão todos atentos para fazer conhecer a todos quem é o nosso Fiat, seu Rei Divino, como quer descer com todo o seu exército celestial no meio dos povos, para combater o querer humano. Então, este exército tiramos do nosso seio divino, ou seja, dentro da Santíssima Trindade, para cortejar, defender, e estão todos atentos para fazer conhecer a todos quem é o nosso Fiat, seu Rei Divino, como quer descer com todo o seu exército celestial no meio dos povos para combater o querer humano, mas não com as armas que matam, porque no céu não há estas armas assassinas, mas com armas de luz que combatem para formar a vida do meu querer nas criaturas. Agora você deve saber que as armas desse exército são os atos feitos em minha divina vontade. Olha como ele é belo. O palácio real é a luz do meu Fiat. O rei que domina é o meu querer. O ministro da Santíssima Trindade, o exército, o rei que domina é meu querer. O ministro da Santíssima Trindade, o exército, o seu conhecimento. O exército, desculpa, então aqui o exército é o ministro da Santíssima Trindade. Porque esses conhecimentos, esses feats, né? Os conhecimentos, a inteligência vai lutar contra as paixões, entende? Então, já vão ter esses ministros mesmo, esses agentes aqui. Eu acho que aqui, esses ministros, assim, comparando, né? Seriam mais esses agentes públicos, igual os exércitos, né? É um agente público. Então aqui, olha, mais com armas de luz que combatem para formar a vida do meu querer nas criaturas. Agora você deve saber que as armas desse exército são os atos feitos em minha divina vontade. Olha como é belo. O palácio real é a luz do meu Fiat. O rei que domina é o meu querer. O ministro da Trindade Santíssima exerce o seu conhecimento, as armas, os seus atos feitos nele. Desculpa que o WhatsApp foi lá para baixo, né? Porque conforme tu tinhas o bem de conhecer um conhecimento seu, em virtude dele trabalhavas. Aqui é como Jesus está falando, porque conforme você tinha o bem, né, de conhecer, ter consciência de um conhecimento da divina vontade, em virtude desse conhecimento tu trabalhavas, no meu filho te formava as armas nas mãos de cada conhecimento, para dar a vida deste conhecimento às outras criaturas. Então, o que significa? O bem de conhecer o conhecimento do querer divino, e em virtude dele trabalhavas. Primeiro, aquilo que a gente falou, né? Meditando, interpretando, né? Tentando fazer as coisas, fazer assim, tipo assim, descer, né? Aquela coisa de digerir o alimento, entende? E depois vivenciando na própria vida, né? No meu Fiat formava as armas nas mãos de cada conhecimento, para dar vida deste conhecimento às outras criaturas. Mas não é tudo ainda. Cada conhecimento possui uma arma diferente da outra. Assim que cada conhecimento que eu te dei sobre minha divina vontade possui uma arma especial e distinta.
Mas não é tudo ainda. Cada conhecimento possui uma arma diferente da outra, assim que cada conhecimento que te dei sobre minha divina vontade possui uma arma especial e distinta. Quem possui a arma da luz para iluminar, aquecer e fecundar o germe do meu fiat. Quem possui a arma da potência vencedora, que domina e impera. Quem é a arma da beleza que arrebata e conquista? Quem é a arma da sabedoria que ordena e dispõe? Quem é a arma do amor que queima, transforma e consome? Quem é a arma da força que lança por terra, faz morrer, faz ressurgir no meu querer divino? Em suma, cada conhecimento meu é um soldado divino que, manifestando-se a tua alma, fez-se pôr em suas mãos por ti a arma de cada ofício que possui. Então, lendo aqui, é justamente aquilo, né? Cada ato na divina vontade vai dar uma força, né? Uma vivência também para você poder, como é que eu posso te dizer? Destruir paixões suas. Claro que cada ser humano é único, então, obviamente, existem paixões que são, assim, universais, né? Da vontade humana, pecadora, né? O querer, ter, poder e prazer. Mas, mesmo assim, cada história de vida de cada ser humano é único. Então, você precisa passar pela vivência, pela história de vida, pelo roteiro de vida que Jesus vai escrever para você queimar essas paixões, tá entendendo? O que eu tô te dizendo, com os atos da divina vontade, entende? Então, por isso que é importante estar ordenado, estar assim, disciplinado, claro, né? A ordem do seu estado de vida é Deus quem traz, não é você que faz, tá entendendo? É você que vai vivenciando. Entende? Aí justamente por isso é que você tem a fé, esperança e caridade, porque tem certas vícios, né, certas paixões que às vezes vêm assim na sua mente e tal, né, com força, mas você sabe que ela só vai ser totalmente assim pacificada, né, convertida, digamos assim, né, destruída, convertida, né, quando você tiver ordenado em determinado ponto do seu estado de vida, mas isso não aconteceu ainda. Então você tem fé, ou seja, você acredita que Deus é fiel para cumprir aquilo, né? E esperança, que é uma esperança em caridade, porque você quer ser ordenado para estar mais, tipo assim, disponível para Deus, ser esse palácio, né? Mais limpo, né? Não ser um palácio mais que de vez em quando vem uma pessoa fazer uma pichação, entende? Nas paredes, né? Imagina, sei lá, o Museu do Louvre em Paris, tá entendendo? E de vez em quando vem, tipo assim, pessoas assim, rebeldes, querendo fazer pichação, quebrando as coisas, tá entendendo? Por mais que eles foram expulsos dentro do palácio, né, eles ainda podem pichar, assim, nas paredes externas. E porque não tem guarda suficiente ainda para limpar eles, né, tá entendendo? Mas você tem fé, esperança e caridade que no futuro, né, você vai ter mais desses soldados, desses guardas divinos, quando a sua vida estiver mais ordenada, entende? Tá entendendo? Por exemplo, muitas vezes eu tenho algumas vezes, né? E até mesmo meditando aqui, eu tenho muitas vezes lapsos, digamos assim, impulsos, né? Às vezes de tentações, de certos pecados que eu sei que eu resisto, claro, né, com a inteligência, com tudo que já foi meditado, mas eu sei que isso vai se tornar natureza na minha humanidade, né, quando eu tiver com um estado de vida mais ordenado, como foi até falado na live, entende? Então, dessa debilidade, dessa fraqueza, quando tiver com o estado de vida mais ordenada, essa virtude, digamos assim, né, vai ser mais, é claro, né, que a gente trabalha por isso também, mas vai vir mais como natureza, tá entendendo? Então a gente tem fé, esperança e caridade que até lá, né, as coisas vão dando certo, porque Jesus prometeu aqui, né, que é um ser que é da divina vontade. Então aqui, né, voltando ao trecho em si, olha, em suma, cada conhecimento meu é um soldado divino que, manifestando-se a tua alma, faz-se pôr em suas mãos por ti a arma de cada ofício que possui. Veja que ordem tem, como são atentos a seu ofício, e a manejar a arma que cada um possui para dispor e formar o povo do reino do meu Fiat divino. Este exército e estas armas possuem a virtude prodigiosa do infinito, de modo que se difundem por toda parte, e onde há uma luz ainda pequena, das criaturas combatem com armas de luz contra as trevas do querer humano, para eclipsá-lo e dar-lhe
e dar-lhe a vida do meu Fiat. Onde há um germe de potência ou de força, corre o soldadinho divino, com a sua arma de potência e de força para combater a potência e a força humana. É justamente esse processo de purificação, né, que a gente está falando, né? E é justamente aquilo, né? Aquilo que a gente foi falando na live, quando é em Deus, as coisas vão acontecendo, tipo assim, naturalmente, tá entendendo? Você consegue se ignorar essas paixões humanas, né? A gente fala ignorar a si mesmo para ignorar essas paixões humanas, né? Você consegue ignorar tudo isso. Agora, quando você dá uma brecha para elas, assim, né? Você sente os frutos podres da vontade humana, que é tédio, que é você se tornar cada vez mais uma pessoa obcecada, algo que te consome, tá entendendo? Porque justamente está nessa guerra civil, né? Agora, quando você se integra a Deus, né? Não tem essa guerra civil. Então você não passa por esse, tipo assim, você não sente dentro da sua alma, né? Dentro da sua mente, esse combate aqui, tá entendendo? Por exemplo, em algumas meditações e partilhas, eu estava desordenado em relação ao meu dormir à noite, entende? Então eu ia dormir 10h30, 11 horas, 11h20 e tal. E eu acordava 6 da manhã, 5h30, por aí assim. Mas mesmo assim eu conseguia até dormir umas 5, 6 horas, 6 até 7 horas por dia de sono. Tá entendendo? Desse horário aí, de 11h30, 10 horas até 6 da manhã, 6h30 e tal. Eu conseguia ter um sonho profundo, né? Que o pessoal fala, que é o restaurador. Mas mesmo assim, durante o dia, eu tinha muita sonolência, tipo, a ponto de cochilar mesmo na cadeira e tal, coisa do tipo. E eu lutava contra isso, mas por quê? Eu descobri que eu estava desordenado em relação ao sono. Então agora eu tenho dormido mais cedo, tipo umas 9 horas, né, da noite, 9h20, por aí assim. Tipo, tá entendendo? Ordenando mais o sono, tá entendendo? E eu não sinto mais esse peso, esse cansaço da vontade humana, porque eu sabia que era um cansaço espiritual, porque, assim, biologicamente eu me sentia descansado, entende? Era só, eu só sentia muito sono quando eu ia fazer atos na divina vontade, que eu sabia que aqueles atos estavam gerando frutos, tá entendendo? Aí eu sentia um sono colossal, tá entendendo? Por exemplo, até mesmo aqui, quando eu pegava um trecho para meditar, eu ficava com sono, tá entendendo? Muito sono. Mesmo antes de eu pegar o trecho, eu já tava, tipo assim, bem acordado, tá entendendo? Entre vários outros atos do estado de ordem, tá entendendo? E agora não, agora eu tô sentindo mais assim, mais bem disposto, tá entendendo? Porque eu tô ordenando esses atos de sono. Esse é o meu exemplo específico, entende? Então, quando eu estava assim, por ignorância, então querendo fazer a minha própria força também, né? Me ordenar a minha própria força, eu sentia o peso ainda da minha vontade humana. E agora eu não sinto mais, entende? Assim, nesse exemplo aqui que eu falei. Porque faz ressurgir sobre o ato humano o ato do meu querer divino. Por isso, minha filha, é necessário que você permaneça em minha divina vontade para formar armas suficientes com seus atos feitos nela ao grande exército dos seus conhecimentos. Se tu soubesses como esse exército espera com ânsia, né, as armas dos teus atos em suas mãos para mover batalha e destruir o pobre reino do querer humano e edificar nosso reino de luz, de santidade e de felicidade, muito mais que eu estou em ti. Olha, eu estou em ti, na grande morada da minha divina vontade, em meio ao meu exército, com o contínuo conselho do ministro das divinas pessoas como reprodutor de nossas obras, porque nós somos o ser trabalhador, e onde estamos queremos trabalhar sempre, sem cessar jamais. Por isso é necessidade que você esteja sempre em nosso fiat, para unir-se a nós, em nosso contínuo agir, e dar-nos o campo de sempre agir em ti, porque é propriamente isto o sinal do agir divino, agir sempre, sempre, sem cessar jamais. Então aqui está falando, né, que é Deus que anima os atos divinos, né? E essa coisa da virtude de trabalhar sempre, né? Sempre agir, fazer, vivenciar os atos, entende? E também, né, em virtude de ordenar o seu estado de vida, porque vem da ordem, vem a disciplina, como é o exército aqui, né? Depois disso, aqui o parágrafo 3, né, Jesus fez silêncio. E pouco depois, com, com uma ênfase mais terra, adicionou. Parágrafo 4. Minha filha, se você soubesse que ímpeto de amor sinto porque quero estabelecer
o reino da minha divina vontade sobre a terra, para realizar o único fim pelo qual foi criado o homem. Tudo que foi feito pelas divinas pessoas depois que foi criado o mundo e o que faremos nosso princípio será sempre aquele. Não deixaremos jamais que o homem regresse à sua herança no reino do nosso Fiat, que nos rejeitou. Tanto que em minha mesma encarnação, quando desci do céu à terra, a primeira finalidade foi o reino da minha divina vontade. Os primeiros passos os dei no reino dela, na divina vontade, isto é, em minha mãe imaculada, que o possuía. Minha primeira morada foi em seu seio puríssimo, no qual meu Fiat tinha seu domínio absoluto, e seu reino íntegro e belo. E neste reino de meu querer, que possuía minha mãe celestial, comecei a formar minha vida aqui embaixo, de penas, de lágrimas e de expiações. Eu sabia que devia ser o Jesus abandonado, não amado nem buscado, mas aqui vir, porque via através dos séculos que minha vinda à Terra devia servir para formar o reino do meu querer divino, e por necessidade devia primeiro redimi-los, para obter minha primeira finalidade, que é o reino da divina vontade, né? E eu, desde então, é aquela coisa, quando você tem uma ferida, primeiro você tem que limpá-la para depois suturá-la, né? E eu, desde então, descia do céu para buscar, encontrar e estreitar ao meu seio os filhos do meu reino, que me teriam procurado, amado e reconhecido, até não poder estar sem mim. E por isso, no que eu fazia e sofria, eu punha o selo e dizia: aqui espareis, filhos do meu querer. Os abraçarei, nos amaremos com um só amor, com uma só vontade. E por amor deles, as lágrimas, os passos, as obras me mudam em refrigério e alegria para meu coração afogado de amor. E aqui eu posso dar um exemplo, né? Tipo assim, quando eu estava dormindo, é como eu falei, né? Que eu estou dormindo agora 8 horas da noite, 9 horas para dizer melhor, né? Eu sinto assim, né, um processo até eu pegar no sono, né, onde a minha mente está muito elétrica, tipo assim, muito acesa, entende? E tipo imperativa, tá entendendo? E vem vários pensamentos de vontades humanas, entende? Pensamentos diversos que a gente sabe agora, né, com conhecimento que são paixões, né? E eu fico renunciando todos eles, entende o que eu tô te falando? Teve um dia que eu abri no versículos aleatórios da Bíblia, né, e caí naquela passagem que Jesus vai para o deserto e é tentado pelo inimigo, entende? Então não deixa de ser uma ato de companhia também para Jesus nesse ato de ser tentado, que Jesus passou por isso também, né? Tá entendendo? Eu creio que seja nesse sentido. Ou então quando você refaz a sua vida, né? Só, tipo assim, caminhando em Deus, tá entendendo? A maioria das pessoas, elas até são muitas vezes disciplinadas. Por exemplo, digamos que tem uma pessoa que tem problemas de saúde, né? E ela começa a cuidar da sua saúde porque ela quer, sei lá, pelos motivos dela, tá entendendo? E, sei lá, você cuida da sua saúde, digamos assim, cuida da sua saúde, da sua alimentação, né? Ou algo nesse sentido, por Deus, porque Deus quer, como no meu exemplo, né? Até um ano e meio atrás eu era uma pessoa sedentária, eu só ficava em casa. Aí Jesus aos poucos foi me tirando assim para ir caminhando, tá entendendo? Aí depois, hoje em dia eu pratico esportes para cuidar da saúde. Mas não é, é tipo assim com essa finalidade principal. A finalidade principal é fazer atos divinos, tá entendendo? Tipo assim, como eu já falei de alguns exemplos, sei lá, do futebol, né? Da natação, onde as pessoas começaram a serem mais gentis, não comigo, mas umas com as outras, né? Não falam, não estão mais falando tanto palavrão e estão sendo mais gentis, estão sendo assim um pouco mais assim dóceis, tá entendendo? Mas pessoas mais meigas, né? Tanto homens quanto mulheres, e falando um pouco mais de Deus. Ainda que seja tipo assim, ah, vai com Deus, confia em Deus, vai dar tudo certo, tá entendendo? Com um tom de voz assim, não de blasfêmia ou de brincadeira, mas com um tom de voz assim mais espirituoso, tipo assim, mais informal, entende? Não é que a pessoa tá dando um sermão, mas a pessoa tá falando, vai com Deus, Jesus te ama, confia em Deus, tá entendendo? Eu sinto isso às vezes. Então você faz os atos assim por Deus, entende? Não por você, por coisas assim dessas paixões humanas. E eu acho que é justamente isso, né, de você refazer sua vida em Deus. E por amor deles, voltando ao trecho principal, e por amor deles as lágrimas, os passos, as obras me mudam em refrigério
e alegria para o meu coração afogado de amor. Mas assim, ao longo do trecho a gente vai entender por que Jesus tem seu coração assim em refrigério. Minha filha, não sente você mesmo que não pode estar sem mim? Sim, a gente vê isso lá no parágrafo 1. E quando lerem no mundo esses escritos, ficarão maravilhados ao ouvir a longa cadeia de minhas graças, minhas cotidianas visitas, e por tão longo tempo, o que não fiz a nenhum outro, minhas longas conversas que tive contigo, os tantos ensinamentos que eu te dei, e que tudo devia servir ao reino da minha divina vontade. Senti a irresistível necessidade de retomar e refazer contigo todas as conversas e te comunicar as graças, os ensinamentos que teria dado a Adão inocente se não tivesse rejeitado a preciosa herança do meu filho. Ele rompeu a minha fala e me reduziu ao silêncio. E depois de 6.000 anos de silêncio, senti a extrema necessidade de retomar a minha conversa com a criatura. Oh, como era doloroso conter tantos segredos no meu coração, que devia confiar-lhe e que só para ela eram reservados estes segredos, não para os outros. E se soubesse quanto custou calar-me por tão longo tempo, meu coração estava sufocado e delirante repetia humildemente. E que a gente queria, tipo assim, dar uma notoriedade, tipo assim, destacar, melhor dizendo, né? Essa parte que Jesus fala que é só para ela eram reservados esses segredos, ou seja, só para a criatura humana, mas é aquilo que a gente falou, né? Cada pessoa vai ter uma vida na divina vontade, entende? Cada pessoa vai ter, tipo, os seus próprios atos que eram para ser feitos por ela, tá entendendo? E é por isso que é por ela, tá entendendo? É que tem uma visão maior que a humanidade, mas também a visão da pessoa também, entende? Tipo assim, sua vida, né? Da divina vontade, só você pode viver em Deus, entende? Aqui eu retorno no trecho. Aí Jesus sufocado, o coração sufocado e delirante repetia humildemente: Ai de mim, criei o homem para ter com quem falar, mas devia possuir minha divina vontade para entender-me, que é justamente aquilo, só com a vontade de Deus, com as emoções de Deus, você consegue entender a razão e inteligência divina. Porque, tipo assim, inteligência é uma vontade, né? Uma produz a outra, né? A inteligência, ela só serve com uma vontade, entende? E assim vai produzir uma memória. Se a sua inteligência está viciada na vontade humana, ela só vai entender a sua razão humana, o seu racional humano. Então ela precisa ter as emoções, a vontade divina para ela ser divinizada, entende? Justamente para poder decodificar, né? Jesus, entende o que eu estou te falando? E aqui, olha, deixa eu só ver porque eu me perdi de novo. Aqui, ó. Então o homem devia ter a divina vontade para poder me entender-me. E como me rejeitou, me tornou então Deus taciturno. Taciturno, eu acho que pela palavra é a pessoa muito cansada, entende? Muito tipo assim, que ficou de manhã e de noite sem dormir, tá entendendo? Exausto. Que dor sinto, que amor sufocante que me fazia desmaiar e delirava. Por isso não pode suportar mais, quis romper contigo, rompi meu longo silêncio, e por isso a necessidade do meu ímpeto de falar tão prolongado, frequente e repetido. Enquanto eu te falo para desabafar com você, eu sinto que como se agora eu estivesse dando início à criação. É por isso que nesses escritos eu estou fazendo você escrever o verdadeiro porquê, o verdadeiro motivo, né, da criação. O que é a minha vontade, seu valor infinito. Como deve ser vivido nela. Como deve ser vivido nela, na minha divina vontade, seu reino. E como quer reinar para tornar a todos santos e felizes. Todos ficarão surpreendidos ao ler estes escritos e sentirão a necessidade de que meu Fiat viva em meio a eles. A divindade sente uma irresistível necessidade de completar a obra da criação, e esta será completada com o reinar da nossa divina vontade entre as criaturas. E aqui, né, vai ter tipo assim, uma meditação que Jesus mesmo fez na catequese para a gente ter mais entendimento de quão grande é uma vida humana vivida na divina vontade. Aqui, olha, o que faria uma criatura, né, depois de ter feito uma obra com sacrifícios inéditos e por longo tempo, obra que lhe custa a vida, né, obra de valor incalculável. E só porque lhe faltou um ponto, uma pincelada, uma cor, não pode completar a obra que lhe custa tanto.
E por quão bela a sua obra for, por quão preciosa de valor incalculável, que formaria sua fortuna, sua glória e sua felicidade completa. Não pode apresentá-la ao público, nem pode dizer que é uma obra completa, porque falta um ponto. Falta um detalhe. Para esta pessoa, a vida se transformaria em dor e sentiria o peso da sua obra, bela sim, mas não completa. E por isso se sentiria infeliz e, em vez de dar glória, se sentiria humilhada. E que sacrifícios não faria? Porque aquilo, né, a pessoa até completou, chegou lá no 99,9%, né? Mas falta aquele 1%, tipo assim, naquele 0,01% para completar a obra, né? Então a pessoa fica, por não estar completa, entende? Ou seja, não estar funcional a obra, né? O que acontece? É, a pessoa, ela se sente, tipo assim, em ato, né? Ela sente todo dia, ela acorda e vê aquela obra bonita, mas estéril, tá entendendo? Então ela sente ato, todo o peso que ela investiu de si mesma para construir aquela obra. Imagina uma pessoa, tipo assim, que, sei lá, inventou um automóvel, mas ela não tem o combustível, o petróleo, porque ela não tem, sei lá, não existe ainda. Então, até desculpa falar, um ato de imaginação, né? Digamos que em 1850 a pessoa inventou um automóvel, mas ela fez tudo direitinho na teoria, mas ela não tem combustível, então grandes quantidades de combustível para fazer o carro andar, aquele veículo andar, né? Então ela fica vendo aquela máquina lá parada, sem, tipo assim, utilidade, e ela fica revivendo em ato, né? Todo o sacrifício que ela fez e que ela não foi recompensada, porque aquilo não tá funcional, entende? Então ela fica com um desgosto muito grande. Tá entendendo? Porque ela sente em ato todo aquele sacrifício que ela teve para construir aquela obra. Para esta pessoa, a vida se transformaria em dor e sentiria o peso de sua obra, bela sim, mas não completa. É por isso que se sente infeliz, e em vez de dar glória, se sente humilhada e que sacrifícios não faria. Daria vida para colocar aquele ponto para deixar sua obra completa. Assim nos encontramos. Assim nós encontramos. Nos nada falta a nossa obra da criação, ou seja, existem céus, sóis, plural de sol, né? Obras e magnificência de toda espécie. Mas falta um ponto que me desfigura, uma obra tão bela. Mas este ponto é mais importante, a pincelada mais bela, é a cor mais viva que falta à criação. Todos e tudo vivem em meu Fiat, mas o ponto dela, isto é, a família humana, né, está fora dele, fora do meu reino e vive infeliz. Que dor! Por que vive infeliz? Porque as coisas da terra não têm essa finalidade, entende? As coisas da terra vivem para você só viver uma vida assim que não contempla a sua inteligência, porque a nossa inteligência foi feita para contemplar, né, a vontade de Deus, tá entendendo? O amor de Deus. Quando você vive uma vida só para a terra, você vive uma vida só humana, contemplando a si mesmo, das suas misérias, das suas diversas paixões, né? Aí vem toda aquela esterilidade, né? Aquela coisa estéril da vontade humana de depressão, tristeza e coisa do tipo. Por isso que a criatura é infeliz com a sua própria vontade. Ela se torna escravo, né? De paixões e de vícios, né? Tá entendendo? Ela tem uma esperança, só que é uma esperança tipo humana, tá entendendo? É tipo a pessoa, né, que joga toda hora na loteria, entende? Ela tem uma esperança que se tornou um vício, né? A virtude dela, aquele buraquinho, né, que tem para tipo colocar as virtudes da fé, esperança e caridade, né, foi tipo ocupada por um vício, entende? E a pessoa acaba se amarrando em um vício, né? A pessoa começa a ficar amarrando em vários vícios, tá entendendo? E por isso que a pessoa vive infeliz. Que dor! Há lugar para todos em meu querer. No entanto, há quem vive fora. Ó, como nos desfigura e torna incompleta obra da humanidade, que não faremos para ver tudo. Qualquer sacrifício, minha filha, todos estamos dispostos a fazer. Eu já pus a minha vida na redenção para pôr este ponto à obra criadora. E quando souberem o que significa a vontade de Deus, o grande bem que pode fazer, e como nós, a coisa que mais nos importa é pôr a salvo os direitos do nosso Fiat divino e fazê-lo reinar para ver todos felizes em nossa vontade com a nossa mesma felicidade. Não mais se maravilham de ler nesses escritos o que tenho te dito e feito muito bem a tua alma,
mas bem dirão. Há uma vontade tão santa que tudo tem feito, era justo que se necessitar desse desabafo de graças e tantos ensinamentos sublimes para fazê-la compreender, amar e suspirar, em quem devia fazer primeiro o depósito do seu reino, no caso aqui é a Luísa. Por isso, seja atenta, porque se trata de dar os direitos a uma vontade divina para completar o trabalho da criação. Então, assim, se a gente consegue entender esse trecho, é justamente isso, né? Aqui está a humanidade falando, né, que é justo e necessário trechos tão longos de ensinamentos, porque é desses trechos que a gente consegue desabafar, a gente consegue entender, interpretar essas luzes para formar o Palácio Real. Uma vez formado o Palácio Real, né, a gente vai viver as circunstâncias que Deus traz, tá entendendo? As coisas que Deus traz. E essas virtudes, até mesmo as virtudes humanas, né, que são as cardeais, né, de paciência, pureza, paciência, pureza, entre outras, vão sendo infusas na gente, de acordo com as circunstâncias, tá entendendo? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é o que os próprios seres humanos falaram aqui, né? Era justo que se necessitasse esse desabafo de graças e tantos ensinamentos sublimes para fazê-la compreender, amar e suspirar, em que devia fazer o primeiro depósito do seu reino. Então, primeiro você estuda, como a gente falou, né? Medita, vai partir dos irmãos, e com o tempo, quando Jesus vai ordenando a sua rotina, o seu estado de vida, vai ter esses desabafos de graças. E são justamente esses soldados, né, esses ministros, esses agentes públicos da Santíssima Trindade, que são esses conhecimentos, né? E as armas deles para combater as paixões humanas são essas luzes da verdade, entende? É aquilo, né? E justamente isso, né? E, e quando você sente o peso, assim, de uma vontade humana muito grande, tipo assim, de tristeza, a ponto de te consumar, né? Tédio, ressentimento, sentimentos que te consomem, te destroem, é a sua vontade humana que está reinando naquele momento, entende? Porque também eu já abri um trecho da Bíblia e falou que a vontade de Deus é justa, né? Ela não ofende, ela não oprime ninguém. Tá entendendo? A justiça de Deus ela não oprime de ninguém. O que que isso significa? Isso bate com outro trecho, né? No livro do céu, que a luz, ela não, a luz de Jesus, né? Ela não ofende ninguém, não machuca, ela só liberta, né? Ela passa pelas misérias humanas e sai dela intacta, entende? Então, eu quero te falar isso, que muitas vezes a justiça que a gente fala é você estar abandonado a si mesmo, às suas próprias vontades, entende? Te consumando, tá entendendo? E assim você se torna até escravo das outras pessoas, porque você é tão destruído pelas suas paixões humanas que você também quer ter um refrigério naquele pedacinho de amor que Deus colocou nas outras pessoas, entende? E assim você cai de humilhação em humilhação. Enquanto na vontade de Deus é aquilo que Jesus falou, né? Lá no trecho, algo tipo que só você pode viver, porque só você tem uma história, um enredo de vida para ser vivido com Deus, entende? Então é isso aí, a gente termina essa meditação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat. Deus te abençoe e tenha um bom dia. E é claro, né, que eu só estou falando que as pessoas que estão ao seu redor, elas vão ser esses auxiliares, né, que como a gente falou, né, muitas vezes são pessoas que vão ser usadas para você poder exercitar o ato da divina vontade, seja de obediência, seja de conselho, de uma exortação, algo nesse sentido, né? E assim vai se formando o reino entre as criaturas também, né? Das pessoas que vão viver do transbordo dessas graças em você. Então é uma santidade para esses tempos hoje, como meditado também, né? Na live, no exemplo lá da Madonna, tá entendendo? Eu acho eu acho não é muito importante nesse sentido. Amém. Deus abençoe e tenha um bom dia.